pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é a professora Mariana, junto com o professor Felipe, eu faço parte da equipe de Português e Literatura do curso Paralelos, agora em 2020. Hoje vamos ter uma aula muito importante, que é a interpretação de texto. A interpretação de texto que a gente vai discutir hoje vai ser sobre textos dissertativos e argumentativos. Isso não vai fazer parte apenas da prova de português de vocês. Vai também fazer parte da prova de redação, como os professores de redação já devem ter tratado. Então, muito do que eu vou falar aqui, vocês já devem saber por conta da redação. Mas também a interpretação de texto é fundamental para toda a prova, uma vez que as outras matérias, para você resolver uma questão, você vai precisar saber interpretar o comando da questão e as alternativas ali presentes. Como eu falei para vocês, o nosso foco hoje vai ser no nosso texto dissertativo argumentativo. A interpretação de texto, por mais que seja uma matéria muito importante, que vai ser cobrado muito de vocês na prova, ela também é uma matéria que a aula que eu vou dar hoje vai parecer um pouco simples, porque é bem difícil você explicar ou ensinar alguém a interpretar, porque isso é algo pessoal e exige muita prática. Quanto mais você pratica, quanto mais você faz exercícios, mais você vai saber interpretar. Mais fácil vai ser. Você não vai precisar ler tantas vezes, você não vai precisar pensar muito para fazer a questão. Você já vai ler, já vai conseguir ver a tese, argumentos, a intenção do autor. Então, eu passei uma lista. Fiquem de olho que eu ainda vou passar mais, porque a interpretação vai ser algo que a gente vai trabalhar bastante a partir de agora. E quanto mais vocês treinarem, mais vocês vão ficar bons nisso. No começo, às vezes, se você não tem muita prática com esses exercícios, você pode demorar um pouco mais. Mas o que eu desejo é que vocês consigam estabelecer para si mesmos um método. Ler é muito importante. Eu sei que vocês fazem bastante isso devido à redação, a matéria mesmo de literatura, às vezes obras exigidas. Quanto mais vocês leem, melhor vocês vão ficar na interpretação. Combinado? Mas então, como eu estava dizendo, que é uma aula que vai parecer meio rasa, mas é muito importante. Porque eu acredito que, a partir do momento que você sabe como funciona o processo de construção de uma tese, o que é uma tese, os conceitos básicos, você vai poder já pensar, o autor quis fazer assim, o autor quis fazer dessa maneira. Assim, vocês vão conseguir pensar como o autor para interpretar o que o autor quis dizer. Agora, vamos ver aqui no nosso resumo da aula, que como eu sempre trago para a gente ver o que vamos estudar hoje. A gente vai ver o que é um texto dissertativo argumentativo, como a gente vai conseguir identificar a tese em um texto dissertativo argumentativo, além da gente recapitular o que é tese. Vamos dar uma olhada também em tipos de argumentação. E, por fim, eu trouxe alguns exercícios para a gente praticar, porque, como eu disse, a prática vai ajudar vocês nessa parte de interpretação. Quanto mais a gente praticar, melhor a gente vai ficar. Aqui o PowerPoint sugeriu um desenho de um moço fazendo exercício, mas não era bem esse tipo de exercício. Começando nossa análise do que é um texto dissertativo argumentativo, a gente pode dizer que a dissertação é a discussão de um tema de forma objetiva. Ele geralmente é de forma mais clara, usando períodos mais curtos, e também a ordem direta das orações. Utiliza-se poucas figuras de linguagem e poucas idealizações. Não é um texto imaginativo, é um texto concreto. Então, o que está ali
é algo mais para o científico, baseado em fatos. Possui uma progressão lógica, diferente de textos narrativos que possuem uma progressão temporal. Você, no texto, consegue identificar o lugar no tempo em que está acontecendo a narrativa. Aqui não. O texto vai dar seguimento a ele mesmo com base na lógica, não na temporalidade. Procura-se fazer uma generalização. Você pega um fato, isso geralmente é da ciência, um fato de alguma coisa e aplica ele a todo o contexto. Você não vai falar de todos os homens do mundo, você vai pegar um homem e usar ele como exemplo para todos os homens do mundo. Isso fica mais fácil de entender para frente, mas é baseado em generalizar. Você pega um evento e esse evento irá se repetir para todos os iguais. Voltando aqui. Aqui é um esqueminha só das características do nosso texto dissertativo argumentativo. A dissertação tem em si, como eu disse, períodos mais curtos para você conseguir fazer o raciocínio na sua mente, geralmente. Porque todo mundo sabe, não. Provavelmente você já estudaram em redação, quanto mais longo o período, mais fácil de se perder. Textos que têm períodos mais curtos, a leitura é mais dinâmica e mais compreensível. Então, na dissertação, a gente vai ver isso. Além de ferramentas que o autor utiliza para fazer uma construção lógica sobre a explicação que ele está dando. Uso de conjunções, de locuções adverbiais que também vão ajudar ele a construir o texto. Conectivos. Muitas vezes, para você construir um texto, você precisa fazer comparações. E quando você coloca comparações e mesmo a oposição, você precisa usar esses conectivos, que vão dar a ideia geral do texto. Há também o uso de conectivos que estabelecem relação de causa e consequência, como é uma explicação. Logo, você tem que dar, por exemplo, uma causa e uma consequência. Usa-se o visto que, uma vez que, o porquê. Usa-se conectivos e advérbios que estabeleçam relações hipotéticas. Também como pensa sempre que a dissertação é uma explicação. Então, você gera hipóteses e as explica também no meio da dissertação. Conectivos, advérbios e expressões que encerram conclusão. Pensa lá na nossa redação do Enem. Aquela clássica, porque no Enem vai pedir para você uma dissertação argumentativa. Você começa com a introdução, aí você coloca um conectivo ali no seu primeiro parágrafo de explicação. No segundo parágrafo ali também do desenvolvimento, vai mais um conectivo. E por fim, quando a gente quer iniciar a nossa conclusão, a gente sempre tem aquela palavrinha especial que a gente coloca. Para quê? Para pegar todas as ideias que a gente falou e levar o nosso leitor a uma conclusão. Exatamente como é esse nome. A pegar todas as ideias, resumir e chegar aonde a gente quer chegar, que é a explicação da nossa tese. Ou, não só a explicação, mas também como a gente gera uma problematização na nossa dissertação, a gente chega a uma solução para essa problematização. E os verbos predominantemente no presente do indicativo, o chamado presente atemporal. Não que não seja comum a gente encontrar verbos no passado ou no futuro num texto dissertativo. Mas quando a gente explica algo, a gente explica no presente. Isso é assim porque isso. Isso é no presente. É atemporal. A qualquer tempo, aquilo será como é, porque é um fato. Então, o céu é azul. Ele é. Ele não foi, ele não será. Ele é azul. Agora a gente vai, porque nosso texto não é só dissertativo, a gente não vai apenas expor uma ideia. A gente vai querer convencer o nosso leitor do nosso ponto de vista.
Argumentar é provar, sustentar uma opinião. A gente usa recursos que podem convencer o nosso leitor de que o que a gente está falando, a nossa tese, está certa. A gente quer convencer, a gente quer formar uma opinião. A pessoa, antes de ler o nosso texto, ou o texto em questão, porque aqui a gente está falando de interpretação e não apenas da redação, antes não havia uma opinião formada sobre o assunto. Depois de ler, a gente vai, talvez, pegar a opinião do autor e falar, legal, é isso mesmo. Ou se a gente está mais crítico no dia, a gente fala, esse cara não falou. Mas o que ele estava tentando fazer? Ele estava tentando te convencer. Por exemplo, qual que é a sua opinião sobre o verde das árvores? Não sei. Aí vai chegar o autor lá e vai falar, o verde das árvores é por causa da clorofila, por causa dos pigmentos das folhas. E aí ele vai te dar um monte de fatos e evidências que vão induzir o seu raciocínio a achar que a folha é verde por tal motivo. Baseia-se em 2 elementos, a consistência do raciocínio e a evidência de provas. Se alguém chega para você para contar alguma coisa sobre algo, e essa ideia é meio maluca, você fala que isso é impossível, você diz que essa ideia é inconsistente. Consistência é a probabilidade daquilo existir, o quanto aquilo é verdadeiro. E aí você vem com a evidência das provas. Como você prova que aquilo pode ser verdade? O céu é azul porque alguém jogou tinta azul nele. Isso é algo meio inconsistente. Mas se alguém é bom em argumentação, em retórica, às vezes, consegue te convencer que foi alguém que jogou tinta azul no céu. Isso é o argumentar. É você dar uma explicação e ainda embasar essa sua explicação, essa sua opinião. Tem os tipos, de evidências. Os fatos propriamente ditos, porque é uma frase muito do senso comum, assim, popular, que contra fatos não há argumentos. Então, se é um fato, todo mundo sabe, todo mundo concorda. Exemplos típicos de determinadas situações. Senso comum. Então, você quer provar que aquela evidência é verdadeira com base em algo que acontece repetidamente, que é típico de determinada situação. É o senso comum. O senso comum não é muito utilizado em textos científicos. Não devemos utilizar no Enem, não fica bonito no nosso texto. E também, nele não é muito utilizado ele não é muito bonito de se colocar, ele não consegue não consegue dar consistência à evidência. Então, sim, pode ser um tipo de evidência, mas não é chique, digamos assim, usá-la em um texto. Ilustrações. É quando a gente dá exemplo do que a gente está falando. Dados estatísticos e números. Outra coisa, quer sustentar bem um argumento? Bota dado estatístico e número. Porque é comum na nossa cultural, que os dados e os números não mentem. Então, se aquilo foi estudado por gente da área e você tem evidência daquilo com base em estudos e ele é traduzido para números, você consegue fazer um argumento muito melhor com base neles. E tem também o último, o testemunho, que é quando você pega alguém da área, um argumento de autoridade, uma palavra de autoridade. Então, a pessoa viveu aquilo, ou a pessoa estudou sobre aquilo, ela é mestre naquilo, e ela pode sustentar o seu argumento. A fala dela sustenta a sua evidência. Agora, iremos recapitular algo que é muito falado em redação, que é a tal da tese. A tese, como aqui mostrei no diagrama, encontra-se dentro do tema, que encontra-se dentro do assunto. O assunto, ele é mais amplo. Ele não tem um direcionamento certo. Então, a gente pode pegar o assunto sendo trabalho. Que letra bonita que escreve no computador.
Trabalho. Dentro de trabalho, a gente tem muitos e muitos temas. Trabalho informal, trabalho infantil, direitos do trabalhador. Se a gente pegar, por exemplo, um tema para trabalho, pode ser o trabalho infantil. Agora, quando a gente vai falar de tese, é aí que entra o autor. O autor, na tese, vai dar a sua opinião e a sua problematização sobre o tema que ele está falando. Se o assunto era trabalho, o recorte temático foi trabalho infantil, a tese pode ser que o trabalho infantil é causado por falta de políticas públicas que protejam a criança e deve ser combatido. Ou o trabalho infantil é comum em países que não têm uma lei trabalhista muito forte e deve ser combatido. Vocês entendem que a tese é a opinião do autor. É em cima da tese que o autor vai argumentar e nessa argumentação vai te convencer de algo. Então, quando você está lendo um texto, para identificar a tese, você tem aqui umas palavras-chave, que vocês vão ver que elas vão se repetir no meio do texto, que é em cima delas que o autor vai sustentar a sua tese, vai retomar a tese, digo. Quando você está lendo um texto e está com dificuldade em achar a tese, dá uma olhada nos dados que ele traz. Geralmente os dados, e também coloquei aqui o argumento de autoridade que ele coloca na sua argumentação, te norteiam para saber o que ele quer dizer. Geralmente a tese é clara, geralmente ela está numa frase e você consegue identificá-la de cara. Mas quando isso está muito difícil, você não sabe se o autor... É bem complicado isso. Se ele está a favor ou contra, se ele acha que isso é problema do governo ou é problema da iniciativa privada. Quando você está muito em dúvida, dá uma olhada nisso, no argumento de autoridade, se tem alguma citação de autoridade, alguma fala de autoridade, e nos dados que o autor traz. Mas sempre olha aqui na palavra-chave. Vai acabar se repetindo durante a argumentação aquilo que retoma a tese do autor. E aqui eu coloquei a interpretação. Igual eu falei no início, gente, interpretação é muito importante. Ser bom em interpretação vai levar vocês longe. Porque unindo todos esses outros três aqui, você consegue fazer uma boa interpretação e chegar na nossa tese. Igual eu falei, não tem uma fórmula mágica de como achar a tese num texto, de como interpretar e achar de cara a tese. Vai ser através desses elementos que vão te encaminhar para vocês conseguirem achar a tese e entender a opinião do autor. Uma argumentação bem feita vai expor uma tese bem feita. E aí que entra os nossos tipos de argumentação. Tem vários. Aqui eu citei só alguns. Vou trazer alguns, mas tem muitos e muitos e muitos. Alguns enriquecem mais o nosso texto, outros são usados mais na linguagem coloquial. Mas não quer dizer que são mais ou menos funcionais ou úteis, que trazem melhor resultado. Quer dizer que em determinada situação, o tipo de argumentação vai ser mais útil para a gente. Coloquei os que provavelmente a gente vai usar na nossa redação e geralmente eles estão em textos do vestibular, que é o argumento baseado em prova concreta, que é aqueles dados estatísticos, fatos, tanto histórico que cotidiano, e documentos, aqui eles trazem estatísticas, cifras e documentos. O argumento de autoridade, que eu coloquei que é muito importante para a gente achar a tese, e é um tipo de evidência. Então, você pega alguém que tem um lugar de fala já bem estabelecido nesse assunto e coloca algo que ele escreveu, algo que ele disse, a opinião dele, consoante ou não com a sua tese.
Argumento de consenso, quando não há uma discordância em torno do que se fala e a comunidade científica coloca como verdade inquestionável. Então, são leis científicas, as leis de Newton, por exemplo, leis da física, da matemática, são argumento de consenso, que não tem ninguém no mundo que fale ao contrário. Argumento baseado em raciocínio lógico. Então, é o uso de comparação, relação de causa e consequência, causa e efeito, né, que a gente colocou lá atrás, que usa-se muito os conectivos de causa e efeito no texto argumentativo, silogismos e oposições. O raciocínio lógico é aquele também que pode ser, às vezes pode dar errado. Ah, todas as folhas é verde, o abacate é verde, então o abacate é uma folha. Não. Sabe esse tipo de raciocínio? Também pode ser utilizado. Agora, era isso que eu tinha para mostrar para vocês de interpretação. Agora a gente vai entrar nos nossos exercícios. Parece pouco aqui que eu mostrei, porque realmente não tem a fórmula mágica para interpretação. É treinando. Eu vou passar para a próxima tela e vocês dão aquele famoso pause para ler, para depois a gente fazer a nossa interpretação. Agora voltamos do pause, espero que vocês tenham lido. Eu vou fazer a leitura com vocês. Olhar para o céu noturno é quase um privilégio em nossa atribulada e iluminada vida moderna. Companhias de turismo deveriam criar excursões noturnas em que grupos de pessoas são transportados até pontos estratégicos para serem instruídos por um astrônomo sobre as maravilhas do céu noturno. Seria o nascimento do turismo astronômico, que completaria perfeitamente o novo turismo ecológico. E por que não? Turismo astronômico ou não, talvez a primeira impressão ao observarmos o céu noturno seja uma enorme sensação de paz, de permanência, de profunda ausência de movimento, fora um eventual avião ou mesmo um satélite distante. Seria uma estrela que se move. Vemos incontáveis estrelas emitindo sua radiação eletromagnética, perfeitamente indiferentes às atribulações humanas. Essa visão pacata dos céus é completamente diferente da visão de um astrofísico moderno. As inocentes estrelas são verdadeiras fornalhas nucleares, produzindo uma quantidade enorme de energia a cada segundo. A morte de uma estrela modesta, como o Sol, por exemplo, virá acompanhada de uma explosão que chegará até a nossa vizinhança, transformando tudo o que encontrar pela frente em poeira cósmica. O leitor não precisa se preocupar muito. O Sol ainda produzirá energia docilmente por mais 5 bilhões de anos. É um texto do Marcelo Gleiser, Retalhos Cósmicos. A questão que eu trouxe aqui é uma questão antiguíssima, acho que é de 2004, da FUVEST. Mas é muito boa para aquilo que a gente falou de argumento, tese, vocês vão ver. O autor considera a possibilidade de se olhar para o céu noturno a partir de duas distintas perspectivas, que se evidenciam no confronto das expressões. Então, quando ele fala aqui que a gente vai olhar para o céu, tem na literatura, não na literatura, mas nos textos em geral, o sentido nasce da oposição. Isso é uma frase que se fala bastante, que a gente só sabe o que é escuro porque a gente sabe o que é claro. A gente sabe o que é alto porque a gente sabe o que é baixo. E essa oposição aqui também tá evidente no texto, quando ele coloca aqui. Olhar para o céu noturno é quase um privilégio em nossa atribulada e iluminada vida moderna. Quando você pensa no céu, a gente ainda não sabe nada sobre o céu noturno, mas um privilégio, então é algo que não acontece muito numa vida atribulada e iluminada, então quer dizer que olhar para o céu é algo parado, algo estável, algo calmo, diria. E aqui ele pergunta justamente das perspectivas que você pode olhar para o céu. Essa primeira perspectiva
é de um céu parado, não é mesmo? A maravilha das estrelas no céu noturno, as maravilhas noturnas, que dá uma enorme sensação de paz, de permanência, de profunda ausência de movimento. Risquei todo o texto. E no último parágrafo, ele pega a visão de um astrofísico moderno. Esse astrofísico fala de fornalhas nucleares. Pensa só uma fornalha nuclear com com uma grande forma de energia, produzindo uma quantidade enorme de energia a cada segundo. É muito diferente dessa permanência profunda que ele mostra aqui pra gente. Então vamos ver as alternativas, as duas distintas perspectivas que tem ali. Maravilha do céu noturno e sensação de paz? Não, é muito parecido, né? Instruídos por um astrônomo e visão de um astrofísico? Talvez. Radiação eletromagnética e quantidade enorme de energia? Não, eles estão ali no mesmo parágrafo, complementando um ao outro. Poeira cósmica e visão de astrofísico? Até porque falei que não, mas vou explicar. Poeira cósmica ali era mais para uma... é mais para uma explicação e não contrasta com a visão de um... aqui, ó, poeira cósmica. Não contrasta com a visão do astrofísico. Ali está explicando que tudo virou uma poeira cósmica. Então o astrofísico também está ali. Astrofísico a gente associa com a ideia das fornalhas nucleares. A ausência de movimento e fornalhas nucleares tá aí a nossa resposta. Aí, por quê? Porque quando a gente falou das estrelas, pensa você indo lá ver as estrelas. A gente vê as estrelas, é tudo calmo, tudo parado. Fornalha nuclear é tudo muito, muito atribulado. Essa é uma visão ali do astrônomo que falou, e as fornalhas nucleares é um astrofísico que explicou. Por que não seria isso aqui? Porque um astrônomo provavelmente também sabe da energia presente nas estrelas. E a possibilidade não é exatamente essa. É essa oposição, a ausência de movimento e as fornalhas nucleares. Agora, em relação ao texto que a gente já leu, temos mais uma questão. De acordo com o texto, as estrelas são consideradas maravilhas do céu noturno pelos observadores leigos, mas não pelos astrônomos? Não, ninguém discorda que elas são maravilhas do céu noturno. A oposição que a gente tem é delas serem pacatas, a visão de alguns, e com uma explicação mais profunda, a gente pode saber que elas são, na verdade, fonte de energia. Bem, possibilitam uma visão pacata dos céus, impressão que pode ser desfeita por instruções de um astrofísico. Isso é verdade, porque quando a gente olha sendo leigo, a gente acha que elas são pacatas, paradas, sensação de paz, de calma. Quando um astrofísico conta pra gente que elas são verdadeiras fornalhas nucleares, essa visão já é desfeita, né? Pode ser a correta, mas vamos ver mais uma. Produzem no observador leigo um efeito encantatório, em razão de serem verdadeiras fornalhas nucleares. Não, porque o observador leigo, sem a explicação do astrofísico, não vai saber que elas são fornalhas nucleares, e sim achar que elas são pacatas. Promovem um espetáculo noturno tão grandioso que moradores das cidades modernas se sentem privilegiados. Isso já é contestado no primeiro parágrafo, porque numa vida da cidade moderna, geralmente não se vê as estrelas. Isso não seria privilégio de quem mora na cidade. E confundem-se por vezes com um avião ou um satélite, por se movimentarem do mesmo modo que estes. Também não. Em nenhuma parte do texto diz que as estrelas se movimentam da mesma forma que o avião ou o satélite. O avião ou o satélite ali
é utilizado para falar que às vezes no céu tem movimentos de aviões ou satélites, não movimentos de estrela. Então, nossa resposta certa é a letra B. Agora é aquele momento de novo que você dá um pause para ler o texto. Agora, depois do pause, se você deu o pause, senão eu estou vendo você não ler, a gente vai fazer uma leitura desse texto. O olhar também precisa aprender a enxergar. Há uma historinha adorável contada por Eduardo Galeno, escritor, que diz que um pai, morador do interior do país, levou seu filho até a beira do mar. O menino nunca tinha visto aquela massa de água infinita. Os dois pararam sobre um morro. O menino, segurando a mão do pai, disse a ele: "Pai, me ajude a olhar." Pode parecer uma espécie de fantasia, mas deve ser a exata verdade, representando a sensação de faltarem não só palavras, mas também capacidade para entender o que é que estava passando ali. Agora imagine o que se passa quando qualquer um de nós para diante de uma grande obra de arte visual. Como olhar para aquilo e construir seu sentido na nossa percepção, só com o auxílio mesmo. Não quer dizer que a gente não se emocione apenas por ser exposto a um clássico absoluto, um Picasso, um Niemeyer ou um Caravaggio. Quer dizer apenas que a gente pode ver melhor se entender a lógica da criação. O texto é de Luiz Augusto Fischer, publicado na Folha de São Paulo. Agora a gente tem uma questão ali do nosso texto, né? Vamos para ela. Também é da FUVEST, também antiguinha. Acho que é mais antiga do que a outra, mas encaixa-se bastante. Relacionando a história contada pelo escritor uruguaio com o que se passa quando qualquer um de nós para diante de uma grande obra de arte, o autor do texto defende a ideia de que o belo natural e o belo artístico provocam distintas reações de nossa percepção. Aqui o belo natural está explicitado pela massa de água infinita que foi o mar que o menino viu. E o belo artístico diante aqui, de uma grande obra. Ele não usa uma oposição. Ele usa a historinha aqui do escritor Eduardo Galeno para exemplificar a nossa atitude diante de uma grande obra. Então, esse aqui está errado. A educação do olhar leva a uma percepção compreensiva das coisas belas. Pode ser. Mas vamos olhar as outras. O belo artístico é tanto mais intenso quanto mais espelhe o belo natural. Também não. Ele não tá usando esse belo natural como superior ao belo artístico. É apenas uma ilustração. A história está ali justamente para ilustrar. A lógica da criação artística é a mesma que rege o funcionamento da natureza? O nosso texto não fala sobre como é criada a obra, e sim como o nosso público reage a tal obra. A educação do olhar desenvolve ao adulto a espontaneidade da percepção das crianças? Também não. Ele não fala que o olhar da criança é mais espontâneo, ou que o adulto tem um olhar diferente, e sim, talvez ele fale mais sobre experiência. A tese desse texto aqui, do Luiz Augusto Fischer, está na última frase. A gente pode ver melhor se entender a lógica da criação. Então, se essa frase tivesse no início, aqui já seria o nosso primeiro argumento. O nosso argumento seria uma ilustração. Vocês entenderam? Então, é assim que a gente acha uma tese. É olhando o que o texto fala e vendo os argumentos utilizados. Isso pode ajudar muito na hora de compreender qual a opinião do nosso autor. Então, essa frase aqui, que a gente colocou como tese, a gente pode ver melhor se entender a lógica da criação, cabe bem na nossa questão B. A educação do olhar leva à percepção compreensiva das coisas belas. Tcharam! Gente, por hoje é isso. Espero que essa aula ajude vocês no processo de interpretação.
Eu, como disse, mandei uma lista. Quem já tem mais prática, eu acho interessante você fazer no tempo do Enem. Mas caso você ainda tenha um pouco de dificuldade com interpretação, faça com calma, sem pensar no tempo. Olhando esses pontos que eu falei para vocês, tentando achar as estratégias argumentativas nos textos das questões, tentando procurar a tese, que assim vocês vão treinando o olhar e a leitura de vocês para fazer isso cada vez mais rápido. O treino irá levar à perfeição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, reclamações, opiniões, podem me mandar. E nos vemos na próxima aula. Muito obrigada. Se vocês puderem, fiquem em casa. E se vocês precisarem sair, usem a máscara. Até mais.